Hoje vamos falar sobre diálogos. Os diálogos são importantíssimos em uma trama, porque são através dos diálogos que os personagens ganham vida. É através dos diálogos que você consegue aproximar o leitor e fazer com que o leitor interaja mais com os personagens. Portanto, uma trama precisa ter diálogos, né? Sempre. É bom você ter um equilíbrio grande entre descrições e diálogos para que a sua trama fique realmente interessante. O diálogo, né, a forma do personagem falar, deve ser verdadeira e compatível com o perfil do personagem. Né? O leitor tem que acreditar que é aquele personagem que está falando aquilo ali. Ele não pode falar, oh, nossa, ficou uma coisa completamente fora de contexto. Não, tem que ser uma coisa, tem que ser verdade. O personagem ele tem que ter um jeito de falar compatível com o perfil dele. E você deve criar o diálogo como é na vida real. Se você reparar na vida real, as pessoas falam alto, falam baixo, cortam umas às outras, e por aí vai. Ou seja, os diálogos, se você reparar diálogos na vida real, é exatamente assim. Né? Tem pessoas que gaguejam, tem pessoas que, enfim, falam devagarzinho, outras falam rápido e atropelam, outras falam enrolado, que você não entende nada, e você precisa dar um jeito de colocar isso no seu texto. Existem várias técnicas aí para isso. Né? Uma coisa importante é o seguinte, não jogue a conversa fora, não coloca diálogo lá só por colocar, só para encher linguiça, né? como a gente fala, para você ter mais páginas de texto. O diálogo ele tem que ter um objetivo, ele precisa fazer parte da trama, ele tem que levar a trama para um outro nível, ele tem que ter uma consequência. Você não pode colocar um diálogo qualquer lá só por colocar, ele precisa ter um objetivo. Então sempre que você for colocar um diálogo num texto, pense sempre qual é o objetivo desse diálogo, para onde esse diálogo vai levar a minha trama, o que eu vou ganhar com isso. Né? Você precisa ter uma resposta para poder colocar aquele diálogo lá, senão não joga a conversa fora, não coloca o diálogo à toa, tá? Só para encher, né? Só para encher página, não precisa fazer isso. Evite, não abuse de dialetos e gírias. Use, lógico, para caracterizar o personagem, caracterizar uma situação, mas não use demais dialetos e gírias que deixam o leitor confuso, que deixam o leitor afastado do texto, que o leitor não entenda o que o personagem está dizendo. Evite isso. Use alguns só para caracterizar, mas evite usar demais. Lógico, se você tiver algum romance de época, muito regional, que os personagens falam daquele jeito, você pode usar, desde que o leitor consiga ler e entender. Se o leitor começar a ter que recorrer a dicionário para ler o seu texto, não faz sentido. Né? Quando usar uma palavra difícil, assim que você usar uma palavra que não é muito comum, um termo científico ou médico qualquer, tenta usar o próprio texto para explicar aquela palavra. A gente vai falar um pouco mais disso quando a gente falar de descrições, mas basicamente o que você deve fazer, por exemplo, num diálogo, o gaúcho chega e fala assim, tia banquetas aí, homem? Aí o carioca pergunta, mas tia banquetas, que diabo é isso? É para sentar-te, ou seja, a partir do próprio diálogo você explica o que é o abanquetas. Então você tem que usar esse recurso para deixar seus diálogos bem claros. Uma coisa que você deve evitar muito é aquela questão de colocar um asterisco, ou colocar um zinho e colocar o que é a palavra no final da página. Isso, por favor, não faça nunca, porque você desvia o leitor do cerne da sua história, você tira o leitor de dentro daquele ambiente que você criou ali. Tá? Então não faça isso. Use a pontuação para velocidade e entonação. Você pode usar a pontuação para deixar o texto mais rápido, mais lento, para mostrar que um personagem cortou o outro enquanto estava falando. Por exemplo, um está falando, aí você para a frase no meio, coloca 3 pontinhos e o outro entra falando embaixo. Né? Use as vírgulas, use os marcadores, que a gente vai falar já dos marcadores, de como você usa marcadores para quebrar um pouco o diálogo e fazer com que o leitor saiba o que o personagem está fazendo enquanto ele está falando e por aí vai. Então use pontuação, né, para dizer que falou mais alto, falou mais baixo, falou mais rápido, falou mais devagar, ou cortou um personagem, cortou o outro, para fazer o seu diálogo ganhar vida e ficar com bastante credibilidade. Bom, uma coisa importante que você tem que evitar é que seus personagens falem todos da mesma forma. Você precisa fazer uma diferenciação entre eles. Cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua personalidade e cada um deve falar de um jeito diferente. Senão fica tudo muito monocromático, né? Fica uma coisa assim muito sem variação, fica chato para o leitor. Então use o nível cultural do personagem, a sua regionalidade, a sua idade, o seu próprio perfil, para demonstrar essas diferenças na forma de falar.
cada um fala de um jeito, né? Um fala mais alto, outro fala mais baixo, enfim, você precisa demonstrar isso no seu texto. Uma coisa legal para você fazer, para que o seu diálogo fique, você refine o diálogo e ele realmente fique interessante e tenha credibilidade perante o leitor, é você pedir alguém para ler esse diálogo em voz alta. Se você não tiver ninguém para fazer isso por você, grave você mesmo, pega um gravador, grava, leia o diálogo em voz alta, como se você estivesse interpretando, grave isso, depois escute, e às vezes você vai ter que mudar uma palavra ou outra, uma forma de falar ou outra, porque às vezes você escreveu uma coisa, quando você vai ouvir é outra completamente diferente. Então faça isso para que os seus diálogos realmente fiquem excelentes na sua trama. Bom, não exagere em textos no meio do diálogo. Por exemplo, se botar muitos pensamentos, muitas coisas relacionadas à ação, ou muitas descrições no meio de um diálogo entre dois personagens, porque senão você perde o foco do diálogo. Também não é para botar, não é para deixar sem nada. É bem interessante que você coloque os marcadores, algumas ações, o que o personagem está fazendo enquanto ele está falando, alguma coisa sobre o que ele está pensando, mas geralmente em frases curtas, sem se alongar muito, senão você perde o fio da meada lá do diálogo. Então evite colocar muita coisa no meio do diálogo. Quando você for escrever um diálogo, coloque apenas os marcadores e algumas ações e pensamentos dos personagens, para que o diálogo ganhe um ritmo legal e você não se perca. Você deve deixar claro quem está falando o quê. E como é que você faz isso? Através dos marcadores. Se houver uma dúvida sobre quem está falando uma frase ou outra, você coloca um marcador. Se não houver dúvida, não precisa. Mas principalmente quando tem, por exemplo, 3 personagens envolvidos numa conversa, provavelmente você vai ter que usar marcadores em todas as frases de cada personagem. O que são os marcadores? O ele disse, ela disse, ou fulano disse, ciclana disse. Esses são os marcadores. Evite variar demais esses marcadores, né? Variar em que sentido? Primeiro, você pode, sempre que possível, usar o ele disse ou ela disse é melhor, ao invés de colocar o nome do personagem, mas quando tem mais de 2 personagens fica difícil fazer isso, né? Ou quando os personagens são do mesmo sexo, então você deve colocar um nome. Mas evite variar demais o disse e por exemplo, mudar para falou, né? Ele disse numa frase do texto, no outro você bota ele falou, no outro ele se expressou, e por aí vai. Não faça isso, por quê? O ele disse ou ela disse é o que a gente chama de marcadores invisíveis, são marcadores invisíveis, ou seja, o leitor passa por eles e não percebe. Serve apenas para indicar quem está falando e não interfere no andamento da trama, ou na velocidade da trama. É importante então que eles sejam realmente invisíveis. Para que eles sejam invisíveis, nada melhor do que você repetir, para que o leitor não se incomode com eles. É claro que isso não vale para outras coisas. Por exemplo, quando a gente não está falando de repetição de palavras no texto. Aí é um outro assunto que a gente vai tocar. Não é isso. É só dos marcadores. Ele disse, ela disse, e procure usar sempre isso. A não ser que você vá fazer uma variação da entonação do que está falando. Falando mais alto, falando mais baixo, você pode botar ele gritou ou ele sussurrou. Agora não bote na outra linha, por exemplo, ele berrou. Use sempre ele gritou se você usar da primeira vez, né? O seu texto vai ficar mais limpo e o leitor não vai se distrair com esses marcadores, né? Use os marcadores para mostrar o que o personagem está fazendo. Por exemplo, ele disse, um casal discutindo, você pode dizer, você me traiu, enquanto ela segurava uma faca que estava sobre a pia, por exemplo, né? Isso é importante para dar vida, para mostrar o que os personagens estão fazendo, né, enquanto estão falando. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre diálogo. Tem um material online do restante do curso, né? No restante do curso tem várias informações importantes lá sobre como construir diálogos, além disso do que eu já falei, reforçando isso que eu já falei. O material está à disposição no curso, é só você entrar lá no curso com seu login, com a senha e consultar esse material. Então, até a próxima, muito obrigado.